Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Felipe Torino aqui falando. Vamos para mais um resumo de mercado aqui naquele clássico raciocínio lucrativo. E, meu irmão, tá muito top, tá dando o que falar. Muita gente tá agradecendo bastante lá, principalmente no Instagram. Então, se você não segue ainda a minha rede social, siga, vai lá. Tá aqui, ó, abaixo. Acho que é aqui, ó. Aqui, exatamente, tá aqui. Então, você pode seguir lá, pode mandar mensagem que eu te respondo tranquilo. Então, é isso. E não se esqueça, link na descrição, velho. Esse link na descrição da nossa comunidade. Entra na comunidade, porque todos os dias lá tem o racional dos trades, o que, é que realmente está acontecendo, os trades que a gente pegou. Então, muito importante, muito top, muito bacana. Vamos para o gráfico. Aqui, gente, olha só. Ontem foi falado, né? Pessoal, prestem bastante atenção nessa região de oferta. Exatamente, nessa região de oferta que esse range aqui foi estabelecido. Então, nós estamos atuando agora, nesse exato momento, naquela famosa região premium, né? Para a região discount. E lembrando, nós estamos em um flow baixista, vindo quebrando estruturas, tá? De baixa. Porém, nós estamos em uma região muito importante de demanda, então tem que ter bastante cuidado agora nesse ponto, é um ponto realmente crucial que devemos prestar bastante atenção. Perceba que o movimento aqui nessa estrutura do 15 minutos, ele chega no primeiro ponto, ó, e já dá uma resposta, e depois ele vai mitigar uma outra região também e já está começando a dar uma resposta. Diante do que vocês estão vendo aqui no 15 minutos, logo de cara, nós temos aqui uma região, uma estrutura que foi estabelecida. Lógico que no tempo gráfico menor você vai procurar por gatilhos vendedores nessa região já, beleza? Então você precisa prestar bastante atenção nessa situação. O range permanece o mesmo, tá certo? Os alvos estão aqui nessas regiões abaixo, são essas regiões aqui de demanda. Também temos esse imbalance aqui, tá? Então prestem atenção que essas regiões aqui abaixo, na região de desconto, você pode estar utilizando como alvo também para os futuros movimentos, tá? Se caso ele vier a perder esse topo, ó, se ele fizer isso aqui e perder esse topo, nós vamos ter também uma mudança de caráter. Muito provavelmente ele pode querer mitigar alguma região lá em cima, ou ele já pode querer corrigir, ele pode querer retornar esse ponto, já que aqui tem uma liquidez também para ser capturada, tá? Então, se ele vier a perder esse topo, ele vai ter aqui que corrigir da mesma forma. Então, somente vai acionar um gatilho lá no tempo gráfico menor, beleza? Então, aqui, lógico que a gente não vai procurar, né, aqui para poder operar o IBOV, né, mas no mini índice procure por venda nesse ponto, tá certo? Inclusive, vamos no mini índice para ver o que é que aconteceu, né, do que de fato aconteceu do último viés que foi passado. Então, esse é o range que está sendo estabelecido, ó. Nós dormimos, né, com essa liquidez aqui. Exatamente, o gráfico está aqui, abriu aqui exatamente nesse ponto, ó. Tá vendo? Exatamente aqui, ó, tá? E aí ele capturou essa liquidez, jogou o mercado para baixo, né, nessa manipulação, somente para poder fazer com que o varejo compre nesse ponto, né? Na verdade, venda, né? Venda nesse ponto, no rompimento desse movimento, e aí ele estopa todo mundo jogando o preço para cima, beleza? Então, o que acontece? Vamos lá no gráfico do mini índice. O mini índice, como eu falei para vocês, olha só que interessante. As regiões que foram marcadas estão exatamente em cima dessas regiões. E o que é curioso aqui? O que é curioso que eu vou falar para vocês aqui que é muito importante e muito interessante? O que não acionou uma venda para mim, embora eu vendi aqui, tá? Mas foi uma venda bem curta, porque de fato eu não estava querendo surfar um movimento macro, até porque ele estava me mostrando muito uma cara de falso, né? Falsa mudança de caráter. Então não foi o que deveria ter feito, né? Isso só simplesmente gerou liquidez aqui nesses fundos, que ele vai vir capturar posteriormente, beleza? De toda forma, quando ele faz um movimento de boys para cima novamente, ó, que é justamente esse movimento aqui, nós não temos, deixa eu só tirar isso aqui, tá? Deixa eu apagar essa região também, que ela já rompeu, tá? Lógico que ela responde, né, galera? Olha só que interessante, ó. Ele vem, ó, captura essa liquidez e olha só quanto que ela responde, ó. Olha só o quanto que respondeu aqui, 990 pontos, ou seja, 1000 pontos, tá? Eu não queria fazer esse trade porque de fato a região que eu estava esperando, que eu estava aguardando, era de fato fazer a mudança de caráter desse movimento. Porém, aqui, ó, eu estava procurando gatilhos de compra, tá certo? Por quê? Porque esse movimento está muito claro que é uma redistribuição de Wyckoff, ou até mesmo uma distribuição, tá? Ele está mais com cara de redistribuição, na verdade, do que distribuição. Então, esse movimento aqui é um movimento característico. Então,
eu até comentei, né, com os meus alunos, eu estava ao vivo com eles, eu disse, ó, se ele não perder esse fundo aqui, vai ficar totalmente desinteressante essa venda. Mas a gente vendendo lá, de acordo, gerando alguma indução, alguma coisa, a gente vai pegar uns pontinhos. Tanto é que teve aluno lá que bateu meta e tudo, tá? Mas não era um movimento que seria de aguardar isso aqui, ó. Por exemplo, ia fazer esse movimento para poder capturar aqui. Não ia, entendeu? Então era interessante de fato que ele perdesse esse fundo para poder executar essa venda. E não foi o que aconteceu, né? Então, quando ele faz isso, faz um topo mais alto, eu falei, ó, ele vai fazer um topo mais alto que esse anterior, porque isso aqui é uma distribuição, e ele vai distribuir primeiro para poder realmente cair. Então, tudo isso aqui é manipulação. Então, quando ele faz esse movimento, tá, estabelece esse ponto, perceba que nós temos agora uma estrutura, o ponto ainda permanece esse aqui, ó, como uma mudança de caráter. Inclusive, é bem interessante isso, porque ele já deixa uma liquidez aqui. Eu não vou tirar essa liquidez, tá? Vou deixar aqui, mas eu vou traçar aqui um ponto da mudança de caráter que a gente espera, né, que aconteça. E lógico, como ele está numa região importante de oferta, é lógico também que ele também pode buscar uma região um pouco mais acima, pessoal. Então, tenham cuidado e procure por confirmações nesse trade, tá? Procure por gatilhos de venda aqui, ó, no micro, para poder realmente pegar um movimento interessante, tá certo? Inclusive no micro a gente já pode ver aqui que ele já faz um movimento, ó. Não precisa nem diminuir o tempo gráfico, mas ele já faz um movimento de mudança de caráter e já vem mitigar essa região, tá? Para poder o gráfico cair. Então ele pode abrir já com realmente com essa abertura, com esse gap de baixa, né, amanhã. Então fiquem ligados nisso, tá? A estrutura de toda forma que é mais confiável e interessante é de fato esse do range maior, tá? Do 15 minutos, se a gente vier aqui por 5 minutos, nós vamos ter uma região, ó, exatamente isso aqui, ó. Esse topo que faz o boss aqui, tá? Um boss no tempo gráfico menorzinho. E aí ele perde esse fundo, ó, exatamente esse fundo. Então ele veio retestar, capturar essa liquidez desse order block aqui, ó. Dessa favelazinha aqui, ó. Que tem um... No tempo gráfico menorzinho tem um ponto. Quer ver? Olha lá. Olha lá, tá vendo? Tem um order blockzinho aqui, ó. Tá vendo? Então isso aqui é refinando as entradas e aí ele chegou nesse ponto e tá recuando, tá vendo? Então, pode ser que ele já abra com um gap de baixa. E se ele perder esse fundo aqui, ó, já fica interessante aí. Caso também eu não ia vender nesse ponto, né? Até venderia se não fosse o horário, mas veio lá quando ele chegou 5h40 mais ou menos. Então, não queria um swing trade aqui nesse caso. Então, é importante que ele faça esse movimento, tá certo? Mas a estrutura principal, que realmente de fato é plausível aqui, para poder ter uma confirmação maior, é esse movimento. Ou você pode até considerar, vamos ver os 5 minutos, de fato os 5 minutos, a gente tem o fundo que foi rompido, que é esse aqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui nesse ponto, tá? Aqui está muito curto para considerar, não sei que seja um tempo gráfico menor, mas isso aqui já acionou o gatilho, enfim. Mas enfim, espere confirmações, tá? O ideal que eu aconselho para vocês é, de fato, o movimento capturar esses fundos aqui, ó. E aí ele vai fazer um movimento de captura, e aí ele retesta nessa região, fica interessante para surfar um movimento até aquela queda lá, para poder ele reverter o movimento, tá? Isso aqui é interessante. Ou ele também pode perder fundo direto, tá? Mas o alvo sempre vai ser aquele lá. Eu vou colocar isso aqui como alvo, porque dependendo da situação, a gente vê o que é que vai acontecer, né, no pregão de amanhã. Mas é essa estrutura que você precisa. E lógico, deixa eu até desenhar melhor aqui. Ele mudar aqui, chegar aqui nesse ponto. E aí você vai ter um range estabelecido para ele poder cair lá. Então é importante que você tenha essa percepção e lógico aqui, ó. Só se tiver gatilho, né? Já acionou ali um gatilho, mas fechou o mercado, então você tem que seguir o fluxo. Esperar quebrar uma estrutura para poder realmente entrar no movimento, tá? E cuidado com as induções, tá? Induções são os vilões do mercado, beleza? Então tá aí essa movimentação aqui que é o mais interessante a se fazer. Era essa confirmação que eu queria que acontecesse aqui. Não aconteceu, né? Aqui, pessoal, inclusive, gente, eu executei um trade aqui, tá? Eu peguei um trade bem aqui, ó. Exatamente aqui nesse ponto, ó. Tá vendo? Na captura de liquidez, deixei um stop de 100 pontos. Exatamente 100 pontos. Ele até respirou um pouco, mas no mesmo candle ele capturou porque de fato eu estava querendo um trade exatamente desse porte aqui, ó, desse movimento, tá? E aí foi quando eu estopei. Vou até compartilhar com vocês aqui, vou tirar um print, tá certo? Vou tirar um print aqui, só para vocês entenderem, ó, foi exatamente 104 pontos, ó, essa regiãozinha aqui, tá?
Então, foi exatamente o stop que eu levei hoje, 104 pontos. Tava ao vivo, inclusive. Então, tomei esse stop aí, né? Acontece, né? Hoje foi dia, né? Hoje foi dia do stop, galera. Mas graças a Deus, bem positivo também. E isso aí não é problema, tá certo? E teve outro trade também. O trade que eu peguei foi exatamente esse aqui, pessoal. Ó, esse aqui. Só que esse aqui, o que é que aconteceu? Teve um aluno que bateu meta, né? Ele chegou ali a fazer, acho que 400 pontos, exato. Quando ele chegou nesse movimento de 400 pontos, eu realizei uma parcial, coloquei no zero, então saí no zero. E esse stop que eu levei aqui, deixa eu ver, exatamente aqui. Aí peguei outra movimentação aqui, ó, tá vendo? Que ele já começou, já deu aquela respirada de novo. Aí aqui foi quando eu realmente fui stopado, né, e fiquei no 0 a 0, porque eu tinha realizado a parcial, tinha ficado no 0 a 0. E aqui foi meu stop desses 100 pontos, beleza? Então esses foram os trades de hoje, e aí eu não ia fazer mais nada aqui, tá? Então é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Deixa eu apagar só isso aqui. Essa região de demanda é onde, de oferta, perdão, foi onde o mercado chegou, né? Então tá bem interessante esse movimento. No dólar, o dólar aconteceu o que eu tinha falado para vocês também ontem. Eu disse, ó, pessoal, ele já se encontra na região importante ali de oferta e ele veio, quebrou uma estrutura. Então ele pode mitigar toda essa região, inclusive esse é um range que ele pode chegar a respeitar esse order block. Amanhã é um dia decisivo, né? Porque a gente vai saber se ele vai de fato respeitar esse order block, subir para mitigar e tocar naquelas regiões lá acima, tá bom? Ou se de fato ele vai, se ele vai gerar essa liquidez, né? Não vai fazer esse choque, não vai mudar o caráter. E aí a gente tem um movimento que é bem interessante que você pense aqui numa indução, né? Ele está induzindo, está com uma cara de indução. Por quê? Porque ele pode abrir também com esse movimento, tá? O mini índice eu falei lá que ele pode abrir com esse movimento, com essa queda, mas ele também pode capturar esses topos vindo buscar essa região. Então você tem que ficar atento, porque se ele abrir aqui com um gap de baixa, ele vem para capturar esses fundos em um ponto aqui de interesse, tá? Ele pode querer vir aqui, ó, e ele vai induzir e vai jogar o preço para cima, tá? Então amanhã é um dia decisivo, amanhã é um dia importante que você vai saber o que de fato ele vai fazer, tá? Um order block aqui nesse ponto, nessa região. É interessante que você saiba aqui o do range, né? Desse range aqui, ó, dessa estrutura maior. Esse é o range, então tá acima dos 50%, então ele pode sim querer vir precificar, abrir com gap de baixa aqui. Grave o que eu tô falando, tá? Abrir com esse gap de baixa para poder manipular e jogar o preço para cima. Estimular com que o varejo execute a compra, né? Então tem que ter cuidado, tá? Então espera o movimento aí ele andar um pouquinho, tá? O EURUSD, ele chegou na região de demanda bem interessante, ó. Logo aqui nesse ponto, né? Já perdeu, já renovou fundo, né? Perdeu o topo. E aí ele faz uma entrada aqui de confirmação. Percebam que ele faz um movimento que eu falo para vocês prestarem atenção sempre, ó. Ele renova fundo, perder esse topo e em um momento ele vai buscar uma região de, nesse caso, de demanda, né? E foi o que aconteceu. Tem uma outra região de demanda ali também, mas prestem atenção que essa região aqui ela está sendo mitigada. Ele pode querer vir, por exemplo, capturar esses fundos e chegar naquela região de demanda lá mais importante. Lembrando que o fluxo aqui, o flow, é queda, né? Já que ele perdeu esse fundo, ó. Perceba isso que ele faz ele perde esse fundo aqui nessa estrutura, então ele está fazendo um boss novamente para baixo. Inclusive vou até colocar aqui, né, para poder vocês entenderem. Vou até colocar como boss também. Então ele pode querer vir mitigando essa região, ó. Ele pode querer fazer isso aqui, ó. Vem mitigando, ó, até chegar a uma região importante de oferta e jogar o preço novamente para baixo. Lembrando na região premium, né? Então prestem bastante atenção nesse movimento. Outra coisa importante demais também é o próprio, deixa eu só apagar isso aqui, tá? O próprio GBP-USD, olha o que é que ele faz, cara. Olha só o que é que ele faz, gente. E ele chega já exatamente aqui nesse movimento. Não chegou no imbalance, quase chega no imbalance, né? Quase chegou no imbalance lá. Mas se você prestar atenção, aqui tem um order blockzinho, ó, bem sacana, ó, que depois ele chega para capturar esses topos, mas de fato aqui seria o imbalance que seria interessante, né, para poder surfar esse movimento. Então ele faz exatamente o que eu falei. Perceba que ele perde esse topo, né? Ele faz uma mudança de caráter aqui desse topo, ó, dessa estrutura lá na frente. Esse desenho ele está aqui, ó. Perceba como ele encaixa aqui, ó. Tá vendo? E aí esse fundo é esse aqui, tá? Chegou na região de demanda e aí ele direto, ó, foi lá e entregou ali, pagando ali, batendo o alvo, batendo o take, tá certo? Um trade muito top, bem bacana, cara, bem
bem explicado, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Já que ele mudou o caráter desse ponto, é interessante que vocês prestem atenção que ele pode querer mitigar essa região, tá? Ele pode querer ainda chegar a essa região mitigando esse ponto, tá? E lá em cima pensar na mitigação também para o mercado cair. Ou seja, como o EURUSD também tem essa correlação, os dois, né? EURUSD e EURUSD, também ele tende a bater aqueles alvos, aqueles takes lá, tá certo? Então é importante que você fique ciente disso. Vou até deixar ele desenho aqui também. Vou até deixar ele aqui, ó, de lado, né? Para poder explicar melhor para vocês. Beleza? Então esse aqui é o viés de hoje, gente. Hoje, amanhã, né? Vamos falar o que, é que tem para amanhã? Eu já falei, né? Eu comecei a falar aqui, procurar por gatilhos de venda, já que para seguir esse fluxo de queda. No mini índice também já está bem articulado, né? Já chegou na região, inclusive essa região aqui que eu marquei, inclusive ela já chegou lá, ó. Tá certo? Você perceba que ele já chegou naquele ponto e que ele pode sim continuar esse fluxo de queda. É aquele negócio. Amanhã, na abertura, prestem bastante atenção para você poder entender qual a direção de fato do mercado, né? O que é que ele está fazendo. E aí, quando ele fizer o movimento, você já vai saber o que você vai fazer. Porque você vai dizer, ó, isso aqui já está tudo bem programado, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é um boys, ele vai fazer um boys aqui, tá certo? Então, se o dólar respeitar aquela região lá e ele descer aqui, ó, ele vai buscar uma região aqui embaixo. Quem sabe até perder esse fundo, né, que está desenhado aqui, tá vendo? Então você precisa ficar atento a esse movimento e querer mitigar aquela região. Esse ponto que vocês estão vendo aqui, ó, é uma região que está em cima dos 50% do range, então tudo isso aqui é indução. Então ele pode querer vir aqui, subir, mitigar isso aqui e jogar para baixo. Então é basicamente isso. Não tem muita coisa assim para se falar a respeito do viés. E espero que vocês tenham um trade, cara, um dia excelente, excelente demais. E bons trades aí para vocês, tá certo? Então Deus abençoe, sempre sigam o gerenciamento com muita cautela, muita precisão. E comenta aí se você está gostando desses episódios, né, que eu estou fazendo aí todos os dias, desse review aí do pregão. E também das projeções futuras, tá certo? Então Deus abençoe vocês, ó. Beijo no coração e um ótimo final de semana também para vocês, tá? Beijo, valeu, fui!